Direto da redação. Eu vou receber aqui no estúdio Viu Digital, tenho o prazer de dar bom dia agora ao economista Aurélio Valporto, e nós vamos abordar aqui uma reportagem que saiu no jornal Estadão, no estado de São Paulo, apontando o seguinte, que juízes que atuam na recuperação judicial, em várias recuperações judiciais, estão sendo investigados pelo Conselho Nacional de Justiça, Polícia Federal, e foi um fato que o Portal Viu, a agência Fonte Exclusiva, noticiou isso em primeira mão há 2 anos passados. E agora, então, o jornal Estadão, ele dá uma requentada, ele tem acesso a esse material que está no CNJ, ele detalha mais. O Aurélio Valporto, além de economista, colunista do Portal Viu também, ele é presidente da Associação Brasileira de Investidores. Aurélio, bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Roberto. É um prazer estar novamente no seu programa. Estou sempre à disposição. Muito obrigado, Aurélio. Aurélio, a reportagem que saiu no jornal Estado de São Paulo nesse fim de semana, eu acho que tem aí, tá no ponto aí para a gente mostrar aqui o detalhe. É uma reportagem grande e fala o seguinte, que antes de eu dar a reportagem, deixa eu mandar um beijo para minha mãe, que tem 87 anos, está pertinho de completar 88 anos, né, mamãe? A minha mãe Zilda, que nesse momento está aqui sintonizadinha no programa me ouvindo. Então deixa eu mandar um beijão para ela. Daqui a pouquinho tem a vitamina matinal, né, mãe? Vamos, então, aqui o Aurélio Valporto está aqui comigo na linha. A reportagem está aí, Júlio. Olha, essa é a reportagem do jornal Estado de São Paulo. Essa reportagem aí, na verdade, ela dá uma requentada no que nós noticiamos aqui, e que, inclusive, o Aurélio Valporto foi entrevistado aqui, e nós comentamos isso naquela ocasião. Aí está, cifras de operações suspeitas somam 90 bi. Magistrados afirmam que agiram dentro da legalidade. Entre eles estão os atuais responsáveis pelos casos da Oi e das lojas Americanas. E ali detalha. Ok, Júlio. Aurélio, pelo visto aí, essa situação, essa investigação, ela se intensifica, ela não está paralisada, né, Aurélio? Pelo que foi noticiado pelo Estadão, não, né? E envolve 3 magistrados das varas empresariais do Rio de Janeiro, sobre os quais muitas suspeitas pairam há muito tempo, né? Então, a gente já sabia que havia uma investigação correndo contra o Paulo Assede, que é o titular da 4ª Vara Empresarial, que é o responsável pela recuperação judicial da Americanas, e também está com ele um outro caso notório, que é da MMX do Ike Batista. O Fernando Viana, o juiz da 7ª Vara Empresarial, o Lauro Jardim já havia noticiado há vários anos atrás que estava sendo investigado por um suposto roubo na cifra da ordem de R$1 bilhão, junto com o irmão dele. E a juíza Maria da Penha, da 5ª Vara Empresarial, a gente escuta rumores sobre ela há muito tempo, né? Rumores, verdade ou mentira, são sempre reveladores. Eu me lembro daquele general do filme do Quentin Tarantino, Bastardos Inglórios. E aí veio à tona agora essas investigações todas, o que é absolutamente lamentável, né? Agora, nós temos que lembrar que eles não foram condenados, né? São investigações que estão correndo contra esses magistrados, né? O Paulo Assede, por exemplo, da 4ª Vara Empresarial, que é daí da sua região, ele é tecnicamente muito competente, é um juiz tecnicamente capaz, com aptidão técnica para tocar a recuperação judicial da Americanas, que todos nós esperamos que seja bem sucedida. A Americanas é muito importante que ela seja recuperada, não só para os acionistas minoritários, que estão sendo enormemente lesados nesse fato. Se a empresa for à falência, vão perder mais ainda, mas pela própria economia brasileira. A Americanas é um importante, é a maior
varejista de lojas físicas do Brasil, e por isso ela é importantíssima na formação de preço varejo, é a referência a ser seguida por todos os outros. A perda das lojas americanas vai ser um pênalti grande para as lojas, para a economia nacional, e nós todos esperamos que ela se recupere. O Fernando Viana, ele é o responsável pela recuperação judicial da Oi. E eu me lembro que ele me afastou, me proibiu de votar como acionista há muitos anos, em 2016 ou 2017, ele me proibiu votar como acionista na Oi, porque eu vinha denunciando corrupção na direção da Oi. Aquilo foi extremamente suspeito, né? Eu fui afastado junto com outros acionistas que estavam denunciando fatos, desvios na direção da Oi. E agora vem essa denúncia que joga luz, talvez, sobre, né, o que estava acontecendo ali, né? Infelizmente, a Oi é uma empresa que é lesada desde a sua proto-história, né? Ela teve como presidente Eduardo Cunha e... O Aurélio, você Enfim. sabe, o que me impressiona nesse episódio todo aí é o volume de dinheiro que se envolve uma recuperação judicial. Aqui cita-se 90 bilhões. Então, assim, é um volume muito grande. É muito dinheiro. Só da Oi e da Americana já é bem mais que a metade disso aí. Já, então, estão com esses dois magistrados, né? É lamentável, né? É lamentável que isso ocorra, coloca em xeque a aptidão moral desses magistrados para conduzir essas recuperações judiciais, né? E uma coisa estranha que existe no direito brasileiro é a liberdade que os juízes têm para indicar os administradores judiciais. Eles indicam administradores judiciais que recebem cifras multimilionárias. Um administrador judicial numa recuperação dessa, como o da Oi ou da Americanas, ele recebe muito mais do que um prêmio da Mega Sena. Então é um poder muito grande que fica na mão dos juízes, e grande parte dessas investigações são justamente por conluio, suposto conluio entre administradores judiciais e os magistrados, né? Que haveria desvio de recursos também, além das quantias multimilionárias pagas aos administradores judiciais. Mas, mais uma vez, eu repito aqui, nós temos que lembrar que são investigações, que esses juízes não estão condenados, e que, em relação ao Paula Sede, por exemplo, eu fui convidado pela administração judicial, a Abradim foi convidada pela administração judicial para acompanhar a recuperação judicial da Americanas. Eu não tenho absolutamente nada a falar até o momento da forma como está sendo conduzida a administração judicial da Americanas. Como eu disse anteriormente, o Paula Sede é tecnicamente muito capaz, e pelo que eu tenho acompanhado até o momento da condução da administração judicial da Americanas, ela vem sendo muito bem conduzida. Tá? Existe uma lupa, né, do mercado, todos estão olhando para essa recuperação judicial, e o magistrado tem tomado muito cuidado com os passos que estão sendo tomados, né? Quanto aos administradores judiciais, o Bruno Rezende, ele é também administrador judicial da MMX, Mineração e Metálicos. Ele substituiu aquele administrador judicial que estava envolvido naquelas investigações anteriores que suscitaram a sua matéria, né, que você muito bem deu em primeira mão. O administrador judicial naquela época era o Marcelo Macedo. Esse administrador judicial foi substituído depois da sua matéria, coincidentemente ou não,
pelo Bruno Rezende, que vem fazendo um trabalho que eu não tenho absolutamente nada a falar negativo sobre ele. A atuação dele como administrador judicial tem sido absolutamente correta nessas duas recuperações judiciais, tanto no caso da Americanas, quanto no caso da MMX. Enfim, isso aí joga uma dúvida sobre a aptidão moral desses magistrados todos, mas quanto à capacidade técnica desses magistrados, nós, especialmente aqui, eu conheço, tenho acompanhado muito de perto o trabalho do Paulo Assede, eu não tenho nada a falar. Aurélio, eu quero aproveitar a sua participação aqui como economista para a gente avaliar o seguinte: essa questão agora, a gente saindo dessa reportagem do Estadão e entrando nessa questão da taxa de juros no Brasil, Aurélio, de 13,75%. Há um embate entre governo e Banco Central. Até que ponto a taxa de juros nesse patamar de 13,75% ela é benéfica ao país, ao mercado financeiro, ou até que ponto ela é maléfica a investimentos e inibe realmente desenvolvimento no país, Aurélio? Quem tem razão nessa história? Olha, se tem uma coisa que nós não temos dúvidas no momento é quanto à independência do Banco Central, porque a política monetária dele vem sendo absolutamente desastrosa nos dois governos, né? Um dos motivos do antigo governo não ter sido eleito foi o desastre da política monetária conduzida pelo Banco Central, que tem uma equipe ali que absolutamente alienada, que não conhece as causas da inflação, a verdade é essa, né? Inflação é um sintoma, é como uma febre, é um sintoma de que alguma coisa não vai bem na economia. Então existem várias doenças econômicas que podem provocar inflação. Entre elas está a chamada inflação de demanda, que é aquela quando a população, né, existe uma procura maior do que a economia pode ofertar. Então, quando existem mais compradores do que ofertantes, do que vendedores, os preços sobem por excesso de demanda. Sobre a inflação clássica, é o tipo mais comum possível. Esse é o raciocínio pedestre de que toda a inflação envolve um excesso de procura sobre a demanda, né? E esse tipo de inflação, ele pode ser combatido com a elevação da taxa de juros. Porque o que as taxas de juros fazem? As taxas de juros, elas encarecem o investimento, encarecem a demanda por consumo também, né? Ou seja, reduz a velocidade de circulação do agregado monetário. As pessoas físicas e jurídicas compram menos. E por comprarem menos, você procura ajustar essa procura em relação à capacidade de oferta da economia para que os preços não se elevem e não haja uma desorganização dos preços relativos, uma desorganização econômica que pode ser, né, maléfica a todo o sistema. Mas acontece que isso é apenas um tipo de inflação. O que nós assistimos durante a pandemia e depois da pandemia, né, foi, primeiro, inicialmente, houve uma quebra nas cadeias de produção devido ao lockdown, né? As pessoas se trancaram em casa no mundo inteiro e, com isso, as cadeias produtivas foram quebradas, causando dificuldade em logística da produção, etc. E aí, o que o Banco Central fez no início da pandemia, quando as taxas de juros estavam em nível razoável, estavam em torno de 5%, 6%, compatíveis com a economia brasileira, adequadas. Eu diria que naquela época as taxas de juros estavam adequadas à economia brasileira. Mas ele baixou rapidamente a taxa de juros para 2%, porque, ao contrário do que acontece quando você aumenta a taxa de juros, quando você abaixa, você tem o intuito de alimentar a demanda, né? Mas acontece que aquela época é porque estava se apresentando um quadro recessivo, né? A capacidade de produção da economia estava diminuída por essas quebras das cadeias de produção no mundo inteiro.
Então, o Banco Central abaixou rapidamente a taxa de juros para 2% ao ano, na expectativa de que essas taxas de juros reaquecessem a economia. Acontece que a economia não estava funcionando bem, estava se apresentando um quadro recessivo por causa da quebra da cadeia de produção, por causa do lockdown. E a queda nas taxas de juros não tem o condão de resolver esse tipo de problema. Não vai aumentar a demanda e resolver esse tipo de problema. Então ali foi um erro já grande, abaixou demais a taxa de juros quando não deveria ter abaixado. Por quê? Não deveria ter abaixado, porque isso alimentou a fuga de capitais. Né? Com taxas de juros aqui internas muito baixas, investidores procuraram tirar o dinheiro daqui e provocou o aumento no câmbio. Né? O dólar começou a disparar, todo mundo se lembra disso. E o Banco Central, apesar de sentado em uma reserva superior de quase 400 bilhões de dólares, nada fez, deixou o câmbio disparar. E essa época, essa disparada do câmbio foi muito ruim. Ela alimentou a própria inflação que veio em seguida. Porque nós temos o preço dos combustíveis, existem preços básicos na economia. Né? São aqueles preços que a economia de produtos essenciais para o funcionamento da própria economia. E sem eles a economia colapsa completamente. Então são produtos como energia e alimentos. Se você não comer, você morre. Se os alimentos aumentarem de preço, você vai pagar mais caro por eles. A energia também, a economia morre. A energia, aqui eu estou falando de energia elétrica e energia química. Energia química é aquela proveniente do petróleo, combustíveis, que na verdade é a maior parte da energia consumida no Brasil. As pessoas acham que a hidrelétrica não. Do total da matriz energética o Aurélio, brasileira... você sabe que um outro setor que enfrentou uma asfixia com a elevação, essa fuga de capitais, essa alta no dólar, esse impacto, foi o setor de periféricos, setor de telecomunicações, porque são preços cotados em dólar. Então você vai comprar uma máquina, você vai comprar um equipamento. Então, para você montar hoje uma máquina em casa, um computador, como muita gente consegue fazer, os periféricos assim subiram de uma forma astronômica, acompanharam a cotação do dólar. Então, além dos combustíveis, com essa paridade com o mercado internacional, nós temos também os periféricos, setores de telecomunicações, setor de tecnologia de informação atrelado a essa cotação. Sem dúvida, eu estou dando só um exemplo dos combustíveis, porque os combustíveis eles impactam diretamente tudo. Né? Em preços básicos da economia, eles têm impacto forte sobre todos os bens e serviços produzidos aqui na economia. Quando você aumenta combustível, você aumenta o custo quando você aumenta energia, de um modo geral, você aumenta o custo de produção de tudo, das máquinas funcionarem, o custo da logística, enfim, tem impacto em tudo que é produzido aqui na economia, do custo da manicure ao do alfinete, você tem esse impacto. Né? É evidente que quando você desvaloriza o dólar, você desvaloriza desvaloriza o real, em relação ao dólar, você tem aquela desvalorização cambial, você aumenta os preços de tudo que é importado, e o Brasil teve a sua indústria de transformação destruída nos últimos 40 anos. E por absoluta incompetência, né? Incompetência econômica de todos os governos que nós tivemos nos últimos 40 anos. A indústria foi sendo destruída e com isso o Brasil é hoje basicamente um exportador de primários para trocar os primários por aqueles industrializados que não produz. Então isso tem um impacto muito forte. E é interessante você notar o seguinte, que o setor de serviços, que é o maior e o mais elástico, ele somente cresce com pujança quando há um nível de satisfação, a população está satisfeita tanto com os bens primários, que são energia elétrica, o básico para você sobreviver, né? Alimentação, e os bens secundários, aqueles oriundos da indústria, como, por exemplo, geladeira, televisão. Se você está sem geladeira em casa, você não vai ao botequim tomar uma cerveja.
Então você prejudica todo o setor de serviços se o setor de secundário, a população não estiver sendo atendida pelos bens oriundos da indústria. Mas enfim, então voltando. Você teve um impacto em toda a estrutura de custos da economia brasileira que pressionou a inflação que sobreveio em seguida na segunda parte da pandemia. Uma inflação forte. E aí o Banco Central, para combater esta inflação, aumentou as taxas de juros a patamares estratosféricos. Acontece que essa inflação era provocada pelo aumento dos custos de produção da economia e não pelo aumento da demanda. Pelo contrário, a demanda está baixa. O Brasil já produziu 4 milhões de veículos aproximadamente por ano, hoje está produzindo menos de 2, menos da metade. As indústrias automobilísticas estão parando. Então não existe. O remédio foi equivocado, né? Aurélio. Totalmente errado. Não se combate a inflação com essa taxa de juros. Você só provoca a recessão. E pior do que isso, agora no plano de recuperação judicial da Americanas, ela explana os motivos da crise pela qual está passando, e entre os motivos que ela enumera estão, aumento de preços provocados pelo aumento dos juros. Então, houve pressão inflacionária provocada pelos próprios juros que aumentaram os custos financeiros dos fornecedores. Perfeito. É um Banco Central absolutamente alienado da realidade econômica brasileira. Perfeito. Aurélio Valporto, economista, para você que está no rádio aí, está ouvindo, eu quero agradecer aqui a sua participação no Direto da Redação. Vamos estar aqui outras vezes, pelo menos semanalmente, você está devendo isso, tem que bater o cartão aqui, que é sempre muito esclarecedora sua participação. Muito obrigado, viu, Aurélio? Eu que agradeço, um grande abraço, bom dia a todos, bom dia, ouvinte.